Bom dia, amigos ouvintes. Com fé no Filho de Deus, estamos dando início à nova live, pedindo a Deus que vos encontrem na paz e tendo a esperança de dias melhores, apesar de que sabemos que estamos vivendo o fim e que a Bíblia aponta como os princípios de dores, né? Através das profecias de Jesus. Então, hoje nós vamos falar, até vou fazer uma leitura, né? Depois, no capítulo 6 de Isaías. Porque muitas vezes, falar de Deus, ensinar sobre Ele, parece ser algo comum, né? Como qualquer uma escola, né? Claro que lá tem que ensinar as coisas corretas, que está preparando uma criança para os seus dias futuros e para durante a sua vida. É claro que esse ensino tem que ser bem explicado e essa pessoa tem que ter conhecimento do que ele vai falar. Agora, imagina você, acerca de Deus, que eu tento colocar isso sempre. Como é a regência dos céus? De que forma o homem fica apto a passar a ser participantes dessas profundidades? Eu sempre falo, ele tem que ser autorizado por Deus, ele tem que entender o que ele está falando com muita responsabilidade, porque ensinar uma coisa aqui na Terra são coisas que, devido à fragilidade do homem em seus conhecimentos, ele pode errar, ensinando ou quando está aprendendo. Mas no céu, como diz as pessoas, né? Não pode haver erro. Não pode, não há erros. Tudo que está ligado a Deus no mundo espiritual, ele está numa situação perfeito ou de querer sair da imperfeição. Tratou-se de Deus, é algo que a pessoa já começa a falar colocando com muito cuidado, porque já é uma outra lei que com a nossa só tem a aparência. A Bíblia diz. E aí, então, com esses ensinamentos, vão se bagunçando tudo. O céu, como se dizem, ou a terra? Claro que a terra. Porque a terra Deus deu aos homens. Quer dizer, você dirige certo, para depois as coisas não virem dar errado. Come certo para depois não dar má digestão, facilitando as coisas, ou causar alguma doença. Ele deixou tudo explicado, que se pegassem, de modo geral, as pessoas e começassem a fazer com perfeição as coisas que Deus exige,
que fossem feitas, esse mundo não era esse mundo. Mas como ele é de ensinamentos e punições, aqui uma sala de aula, eu falo sempre. Deus ainda é longânimo, diz a Bíblia, esperando que as pessoas cheguem ao arrependimento, que o último vem arrepender-se, né? Então ele está... a Bíblia diz que ele fez esse resgate, fez até escolhas, antes mesmo do mundo existir, certo? Não tinha. Poderia ter lá o projeto que ele poderia ter dito, tal tempo, ou daqui mais um tempo, eu vou fazer o local, né? Uma galáxia que vai ser regida pelo homem, que lá ele vai aprender, como usa o ditado do mundo, o rebolado da vida, né? Agora, se ele quiser viver bem, eu vou dar a ele um direito de escolha. Ele andando bem, as coisas para ele vai continuar dando certo. Agora, ele andando mal, se as coisas continuarem a dar certo para ele, vai quebrar em cima daquele outro que é mais frágil. Vai ficar sofrendo alguém pela sua má regência, certo? A maior culpa do homem, o maior erro, o maior pecado que o homem comete, Jesus já referiu como uma blasfêmia contra o Espírito Santo. As seitas não sabem o que é blasfêmia. Quase de modo geral. Não sabe. Porque eu vivi muitos anos da minha vida estudando os mínimos detalhes de seitas. Eu nunca tive em um local que eles se chamam de igrejas, que já começam errado, que aquele local onde se reúne não tem nada a ver com igreja, a não ser comportá-lo ali dentro para ouvir uma palestra às igrejas. Porque igrejas somos nós. Mas os homens, eles já começam errado assim. E uma pequena coisa que está falando na Bíblia, para muitas partes, que a igreja é o povo, é a pessoa. Mas não. Homens formados aí em teologias sistemáticas, tal, ocupa-se um cargo alto entre eles, e eu nunca ouvi um falando com detalhes o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, qual Jesus pesou muito quando disse: se pecar contra mim, eu vou perdoar vocês, eu perdoo. Mas se pecar contra o Espírito Santo de Deus, você não vai ter perdão nem nesse mundo e nem no outro. E quem disse aí não é um torcedor de palavras bíblicas, não. Quem falou isso aí foi o próprio Cristo, certo? Que esses pregadores usam dizer que está pregando a mensagem da cruz. Da cruz até pode ser que eu esteja pregando. Porque a cruz, de certa forma, ela foi uma maldição, certo? Porque ela era usada só para os piores tipos de criminosos, certo? E colocaram ali Jesus como se fizesse parte de um deles. Então, a mensagem da cruz eles podem estar até pregando, sim. Porque tem coisa, pregação que estão fazendo aí, que em vez de ter melhorado o povo, que Deus pôs aqui para melhorar e alcançar conhecimento, ele afundou a vida dele mais ainda.
porque ele parou de crer no que o Espírito Santo traz de revelação, que a Bíblia afirma isso, e passou a crer no homem, aquele que Cristo já havia condenado a não acreditar no homem. A Bíblia chega a dizer que todo homem é mentiroso, certo? Todos é o quê? Né? Todos é todos. Senão eu teria dito, algum desses homens que habitam a terra são mentirosos. Desculpa. Ele disse todos. Certo? Aí, a maior dificuldade que esses falsos ensinadores têm é conseguir colocar na cabeça um sistema de evangelho que ele mesmo criou, torcendo palavras e caçando versículozinho num canto e no outro, que dê o sentido do que ele quer. Ele tem o maior trabalho com isso. Ele sofre muito estudando isso aí. Para depois mandar a goela abaixo das pessoas que têm boas intenções, que a Bíblia chama de homens de boa fé, que termina a ser homens de má fé, por ter desobedecido a Cristo e passado a crer no homem, certo? Tudo que o homem faz é sujeito a dar errado. Não, mas eu vi muitos dando certo. Oh, que isso? Você é maluco. Pode ter alguém pensando assim. Quantas coisas que deram certo, mas o que deu certo, pela imensidão da grandeza dessa vida transitória, e muito profunda no entendimento, o que o homem acerta aqui, meu amigo, é muito pouco. Muito pouco. Pelo que ele devia acertar mais. E por que eu não acerta mais? É porque a confiança dele está no outro homem que ele aprendeu, o outro está no outro e vem descendo escada abaixo. E ele terminou naquilo. Uma mentira sendo falada várias vezes, ela passa a ser verdade. Ela não vira uma verdade. Ela passa a ser, na visão humana, verdade. É por isso que nós enganamos. Nos enganamos. Até mesmo quando vamos votar nas eleições. Nós não fazemos análise nenhuma. Já tem coisas que nem culpa temos, porque não conhecemos o elemento. Ele mora longe da gente. Às vezes a gente não tem condições. E também seria ridículo, para poder colocar uma pessoa lá, nós temos que investigar a vida dele. Um bando de investigadores. Eu dou o meu voto, mas primeiro eu vou investigar esse cara. Eu vou procurar alguém mais velho que conheceu ele de criança e até hoje. Ninguém mais ia trabalhar, ia ficar só correndo atrás de bandido. Para fiscalizar a vida dele, para depois ele vir ganhar milhões e acabar com a vida do próprio eleitor dele. Então, as coisas estão todas atrapalhadas. Olha o tamanho do erro que eu sempre falo e sempre vou falar, porque o respeito sobre a pessoa de Deus, ele tem que ser mostrado. Não é só falar, vai para o céu, vai para o inferno, Deus, Deus, não sei o quê, Jesus. Não, isso é chamado na língua bem rústica, da gente que viveu muito na Áustria, isso meu pai chamava de latomia. Eu não sei o que significa isso, mas para ele era conversa fiada
conversa nojenta, conversa que nos deixa mal. Isso para o meu pai era assim, eu vou afastar dessa reunião, porque sempre foi um bom caráter, eu vou afastar disso aqui, porque isso aqui não passa de uma latomia. Eu vou usar minhas palavras, de uma porcaria qualquer, certo? Ô moço, mas aí o senhor está com a Bíblia na mão e o senhor está falando da Bíblia. Sim, é por isso mesmo que eu falo que o que eles têm tirado daqui de dentro, torcendo palavras, não é culpa da Bíblia e das revelações de Cristo, não. É a porcaria da vida dele, que ele não se importa com nada. Ele tem, não é temor de Deus, ele tem simplesmente em algum momento medo de quando chegar o dia do acerto dele no lago de fogo. E ele mesmo prega que nunca mais vai sair lá de dentro. Ele prega até contra ele, porque ele vai sair sim. Porque se ele afirmar que ele não sai de lá de dentro, ele está chamando Jesus de mentiroso. Aí é uma das blasfêmias que ele já pisou, certo? Por quê? Jesus diz que seria lançado à morte e ao inferno no lago de fogo. Vai ser lançado. Já acabou o inferno que eles pregam por aí. Porque ele vai ser pego e jogado lá dentro do lago de fogo. Quer dizer que tem um lugar para punir o inferno. Veja bem isso aí. De certa forma até é fácil de entender. Jesus disse, e de lá haverá pranto e ranger de dentes, de lá só sairá quando tiver pago o último, na linguagem de hoje, centavos. O último centavo, certo? Se ele vai sair de lá quando tiver pago, pregador, por favor, deixa de ser idiota. Você já viu alguém pagando uma conta, principalmente quando ele está sendo já colocado por Deus em punição? Que Deus é justo, Deus é honesto. Não é essa bacatela que tem aqui na terra, não. Você ainda vai continuar falando que vai continuar devendo até você? Porque se você está decretando que alguém vai entrar lá e não vai sair, o primeiro que vai entrar lá e não vai sair é você. Porque você pregou coisas que Cristo falou diferente. Você ocupou, sentou, como disse Paulo, no lugar celestial, quer dizer, falando das coisas celestiais, até querendo ser Deus. Se algum membro vai contra um chefão aí, ele é humilhado. Ele é, às vezes, em algumas localidades, ele é até excluído. Estão parando com isso. Porque eles viram que dá prejuízo. Excluir um membro porque ele errou, perde o poder da grana que ele trazia. A grana dele era abençoada. Só ele que não. Ele é maldito. Não é? Ou estou mentindo? Porque eu não estou falando isso para atacar quem quer que seja. Aliás, eu sou a favor de quem procura Deus. Agora, eu sou contra quem usa o nome de Deus para cegar o entendimento. Como disse Paulo, Deus desse século, que não é o Deus Todo-Poderoso. O Deus desse século é o poder no sistema eclesiástico, ligando qualquer leis, qualquer religião, certo? Então, cegou o entendimento, disse Paulo, para que não creiam na verdade. Eles passaram a sentir comichão nos ouvidos e contratam para si, quer dizer, pastores, contratam porque está bancando, para que vos ensine segundo os seus preceitos e não os de Deus. Prezado irmão, você é doido? Me permita, por favor. Você enlouqueceu? Você não sabe o que significa isso que Paulo falou por revelação? Ah, claro que não sabe.
Você nem acredita em revelação, né? Você acredita inteiramente no homem e nas suas manias que você tem de enganador e de fugir do trabalho, certo? Então, mas também para que trabalhar, não é? Se tem quem está patrocinando, para que trabalhar? Não precisa, não. Se a pessoa é mau caráter, que tem que ser mau caráter para usar as coisas de Deus e fazer essa bagunça. E o pior dos maus caráteres, pior do que o traficante, pior do que o ladrão de qualquer jeito, que não estou facilitando esse lado. Por que pior? Porque você está mexendo onde não devia mexer, que você não tem qualidade para falar de Deus. Porque Deus, ele está muito mais alto do que o seu e os nossos pensamentos juntos. E digno de respeito. Aí, quando as coisas começam a piorar, você vê todo mundo caçando a igreja, é até engraçado. Pessoas que eu nunca tinha visto falar em Deus, só tinha ouvido cantar pornografias. Agora, olha, que Deus vos abençoe. Eu estou pensativo, estamos chegando no fim do mundo. Os malandros que peitavam a Deus estão ficando com medo. Daqui uns dias vai se converter, como diz os evangélicos, né? Vai se converter assim todos. Todos vai virar santo. Porque para parte, né? Com exceção, só que muito pequena, viu? Quando for daqui uns tempos, eles já pregam que levantou a mão aqui, eu aceitei Jesus, já fala errado. Porque nós é que temos que ver se ele nos aceita com os nossos erros e depois começam a melhorar. Já começa errado. Mas aí vai ficar do jeito que eles falam. Oh, tá vindo tudo para Deus e agora vai salvar-se. Depois que bagunçou o coreto, lascou a vida de todas as pessoas de boa fé, agora de medo vem. Mas não esqueça, viu, pregador, que você é culpado dessas coisas que você tem feito. E olhe bem os grandões famosos, veja bem as redes sociais, o que lá vem acontecendo. A coisa começou de cima para baixo, certo? Vê o que está acontecendo. Neguinho fala mal de Deus hoje, amanhã ele está com câncer, certo? Se demora mais um pouquinho. Hoje eu estava vendo na rede social um elemento que brincou lá, ajudando, fazendo aquele carnaval lá, que Jesus era gay, Jesus apanhando do diabo, agora com a cara de tacho, começou a se lascar também. Eu não vou citar o nome não, certo? Você viu aquele jornalista, né? Afirmando, fazendo piada, que não acreditava que Deus existia. Onde ele está? Cadê ele? Certo? Para onde que ele foi? Quantos outros que eu não quero falar? Certo? Já tem neguinho aí que falou contra Deus e eu ouvi ele falar com a própria boca dele. Pequei contra Deus. Ó Deus, me perdoe. Perguntou para a mãe desse elemento por que veio acontecer isso assim inesperadamente. Ela disse com a boca dela, ele pecou contra Deus. Certo? Então, não brinca não. Ô, político, não faz isso não. Você está pensando o quê? Você vê aí no governo passado, eu não sou político não, eu odeio esse tipo de coisa.
certo? Ou a política tem a sua essência quando ela é moralista. Passou disso, é um lixo, é um atrapalho na vida das pessoas. Então eu vou tocar, vocês vão entender que eu estou falando algo para rebaixar esse outro. É outro, é só mais um, certo? Mas é só para vocês verem, porque as pessoas não prestam atenção nas coisas que vem acontecendo, ele não vê nem quando Deus se manifesta para cobrar. Ele não vê. Mesmo esses pregadores. Você vê no governo que antecedeu, eu vou ligar logo isso, certo? O que está agora? É coincidência para vocês, evangélicos, ou para vocês que temem a Deus? O vice morreu de câncer, a outra que foi presidente tem câncer, e o tal que está presente está com 5 tipos de câncer. Será que é coincidência ou é uma praga de todos que entram lá dentro e sentam naquele banco pegam um câncer? Gente, por favor, eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou mostrando o perigo que brincar com Deus é a pior das opções de um ser. Até os animais e os pássaros respeitam esse Deus, o qual vocês fazem brincadeira. Cristo é gay, Cristo apanhou do diabo, e assim vocês vão levando as coisas. Eu posso pegar todo o dinheiro do país, pôr numa mala, levar para cá e deixar os velhinhos nos asilos, nos hospitais, morrendo ali no beco da morte, porque não dá conta de haver a receita, e eu quero que se dane, e eu vou pegar o jatinho e vou partir no mundo. Meu amigo, cada segundo que você está passando é um segundo para perto dessa morte que eles anunciam, que também é mentira, certo? Mas ela chega no corpo da pessoa. E você vive já, como diz o outro, morrendo de medo dela. E não sabe que todo aniversário seu regado a delícias é um ano mais perto da morte. Toda respiração sua, um segundo, é um segundo mais perto dessa morte que você tem medo. Não venha com churumelas dizer que não tem medo da morte, não, porque todos que falam que não tem medo da morte, ele tem que ter um caráter inibado acerca de Deus, porque senão ele falar todo errado e falar que não tem medo da morte, ele é o maior mentiroso que existe. Porque a pequena formiguinha, o menor dos insetos, tem formiguinha que quase não dá para ver a olho nu. Você vai tentar matá-la, você põe aqui o dedo em cima, aqui para pegar nela, ela pula para cá e luta pela vida até que você desista ou consegue matar. Todos os seres que vivem têm medo dessa coisa tremenda. Primeiro por ser falsamente, erroneamente ensinado acerca dela. E depois que ela não é brincadeira mesmo, não. É uma saída do corpo, na verdade, como eu sempre falo, mas tem os seus problemas. Cada um tem uma maneira de viajar, meu amigo. Porque acha que Deus é brincadeira? É. Continue brincando para você ver. Ah, meu dinheiro, Deus não me estorvando, já tá bom demais. Eu não tenho necessidade de nada. Será que não tem mesmo? Quando morre um vigarista desses aí, que vive nessa situação, que tem hora que eu não consigo nem falar, certo?
Será que ele está pensando que ele vai continuar assim toda a vida e chega para os outros e para ele não? Num Deus justo, umas leis justas. Um Deus que odeia mau caráter. Será que essas pessoas pensam que nele não é? Será que ele vai conseguir comprar com dinheiro ou com leis que faz parceria com ele? Quando esse Deus chegar, você não tem como se livrar, meu amigo. O que eu estou fazendo aqui não é desabafo, condenar alguém, não. O que eu estou fazendo aqui é mostrar partes reveladas que os pregadores que deviam estar fazendo isso, eles estão fazendo em sentido contrário, para sobrar para a fazenda, carro novo e vida com elegância, certo? Ele mesmo é chamado pela Bíblia como guias cegos. Um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Tem gente aí ensinando ir para o céu que ele não sabe nem o que é céu. Ele não sabe. Vou ler aqui rapidamente, eu só vou ler, não vou explicar. No capítulo 6 do livro de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins, anjos, estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, por não suportar olhar o rosto daquela santidade, né? Com 2 cobria os seus pés por sinal de respeito, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele está em qualquer lugar da terra, né? Complementando. As bases do limiar se moveram à voz que clamava. Estremeceu aquele local. Esse é o Deus que você vai encarar, viu, companheiro? E a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, Isaías, ai de mim, estou perdido. Viu aí? Um homem santo, puro, teve medo. E você que anda só na bagunça. Ele diz, Isaías, habito no meio de um povo de impuros lábios, um povo tudo bagunçado, tudo errado, e os meus olhos viram o rei. E como Deus tinha dito, aquele que me vê pessoalmente morre. Ele temeu até pela vida. Você está vendo? O Senhor dos exércitos, eu vi agora ele dizendo. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, uma pinça. Com a brasa tocou minha boca. A tua iniquidade foi tirada. O serafins falou para ele. E perdoado o teu pecado. Para poder fazer o que estão fazendo, tem que ter a qualidade de passar por esse teste, amigo. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, Deus, que dizia, a quem enviarei tem que ser autorizado e escolhido. E quem há de ir por nós? Os anjos ali juntos. Disse eu. Ele se sentiu preparado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vai. Autorizou. Você já passou por esse teste para você ter certeza e fazer o que esse homem de Deus fez? Se não tem, procura
essa autorização que só Ele tem para dar. E deixe de estar confundindo a cabeça das pessoas, porque a Bíblia fala do que vai acontecer com todas as pessoas que querem ser professor, viu? Senhor, meu Pai, eu agradeço, Senhor, acima de todas as coisas, pedindo juntamente aos ouvintes que compartilhem e que se inscreva no canal, deixe o like. E eu agradeço os anjos do Senhor e agradeço a meu Deus, acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.